e após mim o Senhor lhes falou: e vos farei pescadores de homens. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O início deste evangelho, conhecido como a pesca milagrosa, é muito comovente. Jesus, que era comprimido pelo povo, que ansiava em escutar as palavras de nosso Senhor. Aqui há uma reflexão muito bonita da igreja para cada um de nós. A nossa alma, ela anseia por Deus. As coisas passageiras deste mundo, de modo algum, podem preencher aquilo que somente Deus pode preencher dentro da nossa alma. O desejo por conhecer a palavra de Deus era uma realidade desde o princípio e não se apagou no coração humano nos dias de hoje. O nosso alimento para a alma é a palavra, é o próprio Jesus em nossas vidas. E terminado este sermão, este ensinamento de Jesus Cristo, como nós escutamos no Evangelho, Jesus, ele toma uma das barcas que estava à beira do lago, sendo a barca de Simão Pedro, se afasta um pouco para poder anunciar mais ainda ao povo a palavra. E atenção para um elemento muito singelo neste ato de Jesus. Ele toma a barca de Pedro, que é a imagem da igreja. Jesus está ensinando a igreja
a cada um de nós e pedindo que nós possamos avançar para águas mais profundas. Isto é, deixar a superficialidade, deixar aquilo que nos prende para podermos irmos mais além, para podermos buscar Jesus Cristo de todo o coração. E é necessário que nesta busca incessante possamos também nós anunciarmos a palavra de Deus, a verdade que é Jesus Cristo para os outros homens. Todos nós fomos batizados, pelo menos a grande maioria, com exceção de algumas crianças que estão aqui. E por meio do nosso batismo, nós somos enviados pela igreja, por Jesus Cristo, para podermos comunicar a boa nova da salvação. Nenhum de nós pode se eximir desta realidade, mas é preciso fazer, nem que seja em pequenas proporções, nem que seja a nossa casa, o nosso trabalho, para uma pessoa que está precisando, a palavra pelo batizado, pelo Filho de Deus, precisa ser anunciada. Embora tenhamos muitas limitações, muitas fragilidades, embora nos deparamos com um mundo tão difícil, tão globalizado, tão pagão, tão descrente, nós precisamos avançar para águas mais profundas. Agora, se percebermos também no Evangelho, Simão Pedro, diante desta provocação de Jesus e do milagre que acontece diante dos seus olhos, ele coloca para Jesus que, em atenção à palavra de Deus, ele iria lançar as redes, porque era o Senhor que falava para ele. Nós precisamos trazer gravado em nosso coração essas palavras de Pedro. Em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Em obediência a Deus, nós precisamos fazer aquilo que o mundo não deseja mais fazer, ou que outras pessoas não querem fazer. É preciso lançar as redes, para podermos atrair mais almas para nosso Senhor Jesus Cristo. E diante desta vontade e desejo de Pedro em fazer aquele ato que Jesus pede a eles, eles se deparam com os peixes que eles passaram a noite toda tentando pescar. Vejam aqui, Pedro, ele era um pescador de excelência. Ele tinha conhecimento, era o ofício dele, assim como o ofício de cada um de vocês. Vocês são excelentes naquilo que vocês fazem. Pedro também era na sua condição. Mas ele não havia pescado nada durante a madrugada toda. E então ele se depara com um homem, veja como as coisas são engraçadas, que manda que ele lance as redes. E ele, incrédulo do que poderia acontecer, porque já tinha passado a madrugada toda, estava cansado e não havia pegado nada, ele foi obediente ao Senhor e lançou as redes e pegou inúmeros peixes que os companheiros da outra barca precisaram ajudá-lo. E Pedro cai em si diante daquilo que aconteceu com ele. E se jogando aos pés do Mestre Jesus, ele fala palavras que nós, muitas vezes também, diante das nossas limitações no anúncio do Evangelho, dizemos: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro reconhece que ele era frágil, que a fé dele não estava consolidada no amor de Jesus. Talvez também no íntimo do nosso coração, nós nos percebemos desta forma. Agora, o que nós precisamos fazer diante disso? Precisamos corresponder ao chamado de Deus, a voz que clama no nosso coração para podermos fazer a sua santíssima vontade e nos colocarmos à disposição para que o reino de Deus
ele possa crescer. Seja à disposição, servindo em algum ministério, em alguma pastoral, em algum grupo da nossa igreja, seja servindo, sendo caridoso com pessoas que querem o nosso auxílio, seja uma palavra, seja um alimento, seja alguma coisa que estão precisando. Para que assim o nosso anúncio, a verdade que nós proclamamos, possa ser uma verdade que solidifique os irmãos na fé, que traga alegria, que traga também uma realização pessoal diante do desejo de fazer com que Cristo se torne conhecido e amado. Agora, diante de tudo isso que aquele homem havia experimentado, e os outros discípulos que estavam ali também, eles escolheram a melhor parte de suas vidas, deixar tudo o que possuíam para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. O texto encerra-se com Jesus provocando a Pedro: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E eles deixaram tudo e se colocaram em seguimento a Jesus. Nós hoje somos esses pescadores. Nós somos estes que foram buscados, atraídos para este espaço, para podermos lá fora continuarmos a obra que Jesus Cristo iniciou, para continuarmos o seu anúncio profético e dizermos que Jesus Cristo, ele está vivo e está presente neste mundo, para que nós possamos nos maravilhar com a sua obra de redenção. Quero encerrar esta reflexão com dois aspectos que ainda esta liturgia nos dá para podermos vivenciar bem a nossa semana que está se iniciando. E estes aspectos vêm do apóstolo Paulo para a comunidade de Corinto. O primeiro aspecto é um questionamento. O que então nós precisamos anunciar? Eu falei tanto de anunciar, de evangelizar, de levar a palavra, mas o que de fato nós temos que anunciar? Paulo nos diz: anunciai o Cristo que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, Pedro e depois aos 12. Está aqui, irmãos. O que nós precisamos anunciar? Jesus Cristo morto e ressuscitado. Nada mais do que isso. Se anunciarmos Jesus, se anunciarmos as suas maravilhas, nós estaremos cumprindo o mandato missionário de Jesus para cada um de nós. Nós não precisamos anunciar coisas secundárias. Somente nosso Senhor Jesus Cristo, ao anunciar o seu amor, a sua graça proclamada pelo apóstolo Paulo, que fez com que ele pudesse sair de si mesmo e ir além para poder anunciar a todos a palavra santa de Deus, nós receberemos a recompensa da vida eterna, porque nós tivemos a coragem de fazer o que Jesus pediu e pede a cada um de nós, assim como pediu a Pedro, Tiago e João e os outros discípulos. Então, este é o primeiro aspecto: anunciar Jesus morto e ressuscitado. O segundo aspecto é reconhecer que Jesus Cristo, ele não é um mito, não é uma lenda, não é uma fábula, mas que Jesus Cristo é real. O próprio apóstolo Paulo anuncia isso aos seus irmãos. Jesus, ele aparece a Pedro, a Cefas, aos 12 e depois a mais de 500 irmãos. Está aqui. Jesus Cristo perpassa a história da humanidade. Ainda hoje,
Ele está em nosso meio e estará até a consumação deste mundo. E isso para nós, caríssimos irmãos e irmãs, deve ser fonte de enorme alegria, porque não estamos desamparados, mas nós estamos sob o domínio e a proteção de um Deus que nos chama a buscar sempre mais o seu reino e as suas verdades eternas. Que possamos nesta Eucaristia renovar o nosso comprometimento batismal de anunciarmos a palavra. E se estamos sendo negligentes, que nós nos voltemos para aquilo que é necessário, para aquilo que é salutar em nossas histórias e possamos iniciar o anúncio que este mundo precisa. Te convido, irmão, a fechar os olhos por um instante e reconhecendo esta maravilhosa palavra de Jesus a cada um de nós. Sobretudo, as palavras que ele dirigiu a Pedro: não tenhas medo. Que possamos ter coragem e ousadia nestes tempos tão difíceis para anunciarmos a palavra do Senhor, sem hesitar em reconhecer que é Jesus que fala em cada um de nós. Possamos, neste tempo que muitos carecem de ouvir a palavra, a verdadeira palavra de Deus, buscarmos nos aprofundar mais, avançarmos para águas mais profundas, conhecermos mais os mistérios de Deus, para assim fazer com que Cristo seja reconhecido por todos, assim como Paulo o reconheceu, assim como Pedro, muitos outros, e nós que estamos aqui, reconhecemos a Ele, sobretudo no partir do pão, que isso nos motive a fazer com que mais e mais pessoas possam também fazer a mesma experiência que um dia fizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.